E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo pro canal. Hoje vamos falar um pouco, sobre o caso que aconteceu ontem com o goleiro Rossi, no Rio de Janeiro, ao voltar do jogo contra de Flamengo e o Central de Córdoba da Argentina, Vimos que o goleiro Rossi, ele sofreu a tentativa de assalto no Rio de Janeiro após voltar desse jogo. Vamos ver tudo o que sabemos sobre isso. Mas antes de tudo, clique em gostei, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Esse momento conturbado do Flamengo, os jogadores desembarcaram no Rio de Janeiro no começo da manhã desta quinta-feira, às 5h30 da manhã. E aí no caminho, depois aí saindo do aeroporto, na linha amarela, para quem conhece o Rio de Janeiro, a linha amarela é o caminho que você vai para a zona sul do Rio de Janeiro, mais para a cidade, saindo do Galeão. Teve uma tentativa de assalto aos jogadores do Flamengo, alguns jogadores, e teve o carro do goleiro Rossi foi inclusive baleado, e só não foi pior porque o carro dele é blindado. Olha as imagens aí que a gente está vendo, ó, no vidro e fora do vidro, os bandidos tentaram de toda forma assaltar o goleiro Rossi e outros jogadores do Flamengo. Nada de pior aconteceu, não que isso seja leve, é uma tragédia, um terror, mas pelo menos ninguém se machucou. Então aí as marcas de bala no carro do Rossi era só o que faltava, O time não vai bem e aí tem uma tentativa de assalto na linha amarela. O Rossi se manifestou, falou que esse é o resultado da crise de segurança por que vive o Rio de Janeiro, e é mesmo. Falei em outro CNPJ, repito aqui, o Rio de Janeiro é dos lugares que eu conheço do mundo, não que eu conheça tantos lugares assim, mas conheço alguns. Talvez se não o mais lindo, é um dos mais lindos e espetaculares locais do mundo, mas vive uma crise de segurança terrível, como as grandes cidades no Brasil em geral, e aconteceu isso aí, menos mal que ninguém se machucou. O carro do Rossi era blindado, mas aconteceu isso aí para completar o cenário do Flamengo. E o Bahia, hein, meu? A gente falou um pouquinho, mas vale... Não, é porque agora foi com o Rossi, com a galera, e aí naturalmente a imprensa dá um foco maior, mas acontece toda hora e graças a Deus o Rossi tinha um carro blindado, Porque se a foto que o Gabrielzão postou no Instagram dele for a foto... Eu não sei se de fato é a foto do carro do Rossi. São 4 marcas, assim, exatamente na altura do rosto, assim. Então, essa hora, a gente ia ter uma tragédia, Então, a produção confirma que a foto que o Gabrielzão postou foi ilustrativa. Não é, mas que a gente tem um vídeo aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Pedrinho, bota aquela, porque tem que ser pique da Atenão. Não tem o que fazer, JP, tem que ser o nosso JP Vergueiro, porque isso aqui é um absurdo. 5 horas da manhã, o time do Flamengo saindo do aeroporto, e o Thiago Carvalho vai explicar pra gente todos os detalhes do que aconteceu. Boa tarde, Thiago Carvalho. Boa tarde, GV. Boa tarde, Flavinho, Fernandão. Pois é, hoje num clima menos descontraído aqui no Donos da Bola, já estamos aqui em frente ao Ninho do Urubu, onde mais tarde o Flamengo volta a fazer uns treinamentos, mas na parte da manhã, por volta das 5h30, os jogadores embarcaram no Galeão e aí cada um encaminhava para sua casa. Alguns jogadores não voltam no ônibus do Flamengo, já estão com o carro no aeroporto, alguns motoristas vão buscar atletas em carros particulares, e aí, nesse momento que eles voltavam para a Barra da Tijuca pela linha amarela, eles passaram ali na região de Bom Sucesso e foram abordados numa tentativa de assalto, de arrastão naquela região. Alguns carros, eles tentaram atirar em alguns carros, a maior parte dos jogadores do Flamengo conseguiram sair sem terem os carros alvejados, mas o carro do Rossi levou sim 4 tiros. E aí, como você disse, nós temos o vídeo aí, vamos reproduzir para vocês verem, foram 4 tiros que o carro do Rossi acabou sofrendo, era um carro blindado, então o Rossi não levou nenhum desses tiros, mas 2 tiros em cada lado do veículo, um tiro perto da roda e outro tiro na altura da porta do motorista, e do lado do carona, que era justamente onde o Rossi estava, porque um motorista conduzia o carro para ele naquele momento, um tiro pegou no espelho retrovisor e o outro no vidro de trás do carona. O Rossi estava justamente na parte da frente do carro, ao lado do carona, porque o motorista dele dirigia para ele nesse momento na volta do aeroporto. Outros jogadores do Flamengo em outros carros também passavam naquela região, mas não tiveram o carro alvejado. A tentativa de assalto também foi frustrada, nenhum jogador
levou nenhum pertence, foi perdido nenhum pertence nessa tentativa de arrastão, porém os bandidos continuaram na região e tentaram assaltar outras pessoas que não tiveram aí a mesma sorte, digamos assim, né, entre aspas, que os jogadores do Flamengo. E aí sim, tiveram pertences levados, carros roubados, e todas essas pessoas, essas vítimas foram encaminhadas aí para a delegacia de Bom Sucesso, prestaram depoimento, inclusive o Rossi também prestou depoimento. Nas redes sociais, há pouco, a assessoria de imprensa do Rossi publicou uma nota dizendo que o goleiro passa bem, que passou por esse susto na parte da manhã e que sim, é mais um caso de violência aqui no Rio de Janeiro, que assim como aconteceu com o Rossi, acaba acontecendo com outras pessoas no dia a dia, no cotidiano da cidade. O Flamengo, em nota, também confirmou todos os acontecimentos e disse que vai tentar reaver o protocolo de desembarque do Flamengo, especialmente nesses desembarques que acontecem no início da manhã ou até na parte da madrugada, em volta de competições fora do Rio de Janeiro. Então até o Flamengo também se preocupando, dizendo que está prestando todo o apoio ao goleiro, aos jogadores que passaram por essa situação. E o Flamengo então volta a treinar hoje na parte da tarde, aqui no Ninho do Urubu. O treinamento está marcado para as 4h30. A gente lembra que o Flamengo tem o jogo contra o Bahia no sábado, então não há muito tempo aí a se perder também. Felipe Luiz tem coisas a replanejar aqui no Flamengo, mas em relação a esse caso, a essa tentativa de assalto, essas são as informações, GV. Ai, ai. Obrigado, Thiago Carvalho, por todas as informações. Está esclarecido, então, os lugares que as balas, né, que as munições pegaram ali. E a gente estava comentando aqui, pelo horário, talvez não tivesse criança dentro do banco de trás. Mas como o Rossi estava com o motorista, de repente poderia ter um amigo, a esposa, alguém no banco de trás. Se não fosse blindado, a gente viu exatamente onde o carro, onde a munição, a bala, que a gente fala popularmente, ia pegar e ia acabar. Então, assim, a gente sabe que acontece toda hora com todo mundo por aí. Mas vamos torcer para dessa vez que foi com o time mais popular do Brasil, com o Flamengo, que, sei lá, alguma coisa seja feita. Mas, Bigode, muito difícil, né, cara? É muito difícil. Muito difícil, GV. Muito difícil. E não era assalto, era arrastão, que é pior, né? Que é mais gente, não é isso? Exatamente. Tinham carros parados na via. Aliás, carros não. Os bandidos estavam escondidos na via para tentar dar esse bote, para tentar fazer com esse tipo de ação. É complicado, GV, porque é uma questão social. É uma questão que foge do esporte, né? Foge do futebol. Hoje foi o Rossi e alguns outros jogadores também passaram por isso, mas tiveram pessoas normais passando por esse arrastão também que teve lá hoje. Então, assim, o Rio de Janeiro, a gente ama o Rio de Janeiro, é o melhor lugar do mundo em diversos aspectos, mas a segurança pública, infelizmente, é um grande problema. E a gente vê que esse é um problema que atrapalha a vida de todo mundo. Do mais pobre ao mais rico. Então, é necessário uma atenção maior em relação a isso. E o Flamengo divulgou uma nota oficial agora, dizendo, como o Thiago falou, que vai reaver esse esquema de segurança. É bom a gente lembrar que o ônibus do Flamengo, quando sai, ou de qualquer clube, quando sai do aeroporto a caminho do CT, esse ônibus é escoltado. Só que tem alguns atletas que preferem ir de carro, porque chega em casa mais rápido, tem um tempo de descanso um pouco maior. E eu acho que eles também estão certos. Do Galeão você pega amarelo, tá na barra em 20 minutos essa hora. E aí você vê o Rossi, por exemplo, que não foi nem dirigindo. Ele tinha um motorista para ele descansar um pouco mais. Claro, 5 da manhã, pô. Sem dúvida. E alguém precisa levar o carro, né? O carro precisa estar lá. Precisa estar lá. Tá aí a nota do Flamengo, conforme divulgado em boletim da imprensa nessa madrugada da quinta, dia 8. Alguns dos atletas foram alvo de uma tentativa de assalto ao retornarem para suas casas. Aí vai falando por volta de 5h30 da manhã, após o desembarque. Desde o ocorrido, o clube está em contato com as autoridades. Aí você pode ter certeza, vou até parar a nota, que a gente vai ver a operação hoje, que a gente vai ver a operação amanhã. Eu tenho certeza, não dou 48 horas para a gente estar vendo na Yasmin, no Jornal da Band, ou no JP, no Brasil Urgente, os responsáveis presos ou mortos, se forem reagir, né? Que aí é uma questão lá de confronto. Pode ter certeza que vai acontecer, pode ter certeza. Mas a gente quer que qualquer pessoa que passe ali, que saia do aeroporto esse horário, tenha segurança. Eu, por exemplo, uso como protocolo. Se eu chego de noite ainda, eu espero amanhecer, tomo aquele café lá que custa R$79 do aeroporto, né? O ponto que ele custa $6 milhões, parcelo, e espero amanhecer, exatamente por conta disso. Aí está dizendo que o Flamengo está em contato com as autoridades, segurança pública, colaborando com as investigações e tomando todas as medidas cabíveis e prestando total suporte, óbvio, até porque o cara não é brasileiro. Você imagina a família do Rossi na Argentina agora, o tanto que não está ligando e falando, irmão, rala daí, mete o pé daí. E é isso aí, a gente quer trazer o Ancelotti para cá. O cara mora em Madrid, morou em Milão,
não sei o quê, na Itália, lá na cidade dele. Aí o Ancelotti, pô, tô negociando. Lembrando que a CBF é na Barra, onde ele vai ter que estar toda hora. E tem que passar pela linha amarela. Não sei que ele não faça nada na vida dele. Aí tu quer que o cara venha pra cá. Aí a gente chega o velho, então, ainda depois. Aí tá dizendo que o Flamengo agradece as inúmeras manifestações de apoio e solidariedade recebidas ao longo do dia. Em virtude do episódio, o Flamengo vai rediscutir os protocolos, naturalmente, adotados no desembarque, realizados no período da madrugada, a fim de garantir ainda mais a proteção aos seus profissionais. Enfim, uma vergonha pra gente que há menos de uma semana estava uma das festas mais lindas que eu já vi, que foi a festa da Lady Gaga. Verdade. 2 milhões de pessoas, um monte de gente da Band foi, o Pedrinho, esse gênio da sonoplastia, falou pra gente sem problema, super tranquilo, o acesso às ruas, todo mundo era revistado, disse que correu tudo bem, uma festa lá, os quarteirões todos, mas o Rio é muito grande, né, e é difícil também cobrir tudo agora. Não sei, cara, Fernandão, você que também andou muito nessa madrugada do Rio de Janeiro aí, Ave Maria, difícil, né, mas assim, é bom que ganhou o holofote. É um saco. A verdade é que é um saco ficar falando disso aqui, porque toda hora tá acontecendo. Que saco isso, Clebão. Boa tarde pra galera. Dá uma revolta na gente, né? Na medida do possível. É triste, né? É triste a gente receber essas notícias. A gente acaba vendo isso todo dia. Pô, vocês já falaram muito bem. A gente tá vendo os noticiários aqui na Band, vendo a Yasmin falar, o JP, que tem sempre uma dificuldade. Eu acho que eles nem conseguem abranger tudo, porque o Rio de Janeiro é muito grande, tem várias coisas acontecendo. A gente sabe como o Rio é rodeado de favelas e do confronto que existe quase que diário, né, entre facções, enfim. Só que, como você falou, quando atinge o futebol, atinge ainda mais um time como o Flamengo, pode ser que alguma coisa aconteça. Mas esperar que o problema se resolva, acho que está muito longe disso. É a gente se adequar. Eu sou daqui, amo o Rio de Janeiro, conheço muitos lugares do mundo e não trocaria o Rio de Janeiro por nenhum deles, mas a gente convive com isso aí, irmão. E não é todo mundo que tem bala pra ter um carro blindado, né, irmão? Bala que eu digo é dinheiro, né? Grana pra ter um carro blindado. E mesmo assim, não sei se também o cara, se o carro blindado da blindagem permitida, segura tiro de fuzil. Porque a informação que a gente tem que foi pistola, né? Foram tiros de pistola. Os 4 tiros que acertaram o carro foram de pistola. Imagina se é um fuzil. Cara, isso me dá uma tristeza. E às vezes a gente fica com revolta mesmo, né? Mas é tristeza, cara, porque eu vou fazer as palavras de Fernandão as minhas. Um lugar maravilhoso, gente maravilhosa, pô, lugar lindo, sabe, gente boa pra caramba, uns personagens incríveis. E aí, galera, né, como vimos aí, chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal. E vimos um pouco, né, dessa trágica tentativa, né, de assalto que os jogadores do Flamengo sofreram ao voltar do jogo do aeroporto, né, que eles acabavam de desembarcar do jogo contra o Central de Córcovas, que foi na Argentina, né? E ao voltar, né, para suas respectivas casas, né, os jogadores do Flamengo que vão nos seus carros particulares acabaram sendo alvo de uma tentativa de assalto. E o goleiro Rossi, né, acabou tendo seu carro alvejado, né, por tiros após essa tentativa de assalto, no que deixou o jogador bastante assustado, né? Visto que não é comum acontecer isso. E nisso vemos um pouco, né, do que a violência está causando. E aí, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.